Você sabe a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança? Você sabe por que nós podemos dizer hoje que nós somos filhos de Deus? A partir de agora, vidas em Cristo. Muitas pessoas fazem uma tremenda confusão entre a antiga aliança e a nova aliança, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Lá em 2ª Carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 4, diz: "E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus." No final do 5 diz: "A nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica." Quando a palavra de Deus fala na letra, ele está se referindo ao Antigo Testamento. Pois foi assim que Deus se revelou aos homens, usando homens inspirados por Deus para escrever tudo aquilo que Deus queria que fosse escrito, para escrever as leis. Ele usou o profeta Moisés para escrever os 5 primeiros livros, o conhecido Pentateuco, e a partir dali ele trouxe as leis para o homem. Porém, essa lei veio para realçar a ofensa que o homem faz a Deus, como diz lá em Romanos, que a lei veio para realçar a ofensa do homem a Deus. Essa lei não veio com o intuito de trazer salvação. Essa lei veio para estabelecer o que é pecado, o que seria pecar contra Deus, e a partir daí o homem tem a consciência de que estaria morto por conta da lei. Então, por isso que aqui em 2 Coríntios, no capítulo 6, diz, no versículo 6 do capítulo 3, diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, irmãos, se formos analisar o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento vem com tipos de Cristo, vem mostrando umas figuras de Cristo no Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés, ele é levantado como um homem que iria libertar o povo, um povo que estava vivendo escravo no Egito, e ele é escolhido por Deus para libertar esse povo. Ele simboliza um Cristo. Porém, quando ele volta para o Egito e vai falar com Faraó para libertar o povo, e Faraó rejeita aquelas palavras, logo ele faz um milagre, ele traz as 10 pragas, que a gente conhece, as 10 pragas do Egito, e ele traz, a primeira praga que ele traz é transformar as águas do rio Nilo em sangue. Veja que o rio Nilo simbolizava e era a vida do Egito. Era a vida que passava pelo meio do Egito. Mas ele transforma em morte. Logo os peixes morrem, tudo que tinha vida ali no rio morre. Então, esse primeiro milagre de Moisés, ele transforma vida em morte. Porém, Jesus, ele vem no Novo Testamento, fala que ele fez o seu primeiro milagre. Foi num casamento, onde ele transformou água em vinho. Porém, se você analisar essas 2 passagens, você vê que Moisés traz morte, Cristo traz alegria, pois o vinho simbolizava a alegria do casamento. Moisés traz a morte no Egito, Cristo traz vida. Depois disso, as outras pragas do Egito vão surgindo. Nós não vamos entrar em detalhes nessas outras, mas cada uma com o seu simbolismo.
até que chega a última praga, que é a morte dos primogênitos. Veja que os primogênitos, a morte, o espírito de morte vem sobre o Egito e tira a vida dos primogênitos de cada família. Em Cristo Jesus, na nova aliança, Cristo é o unigênito de Deus, o primogênito dentre os mortos que ressuscita. Moisés é o profeta levantado por Deus, o sacerdote da ordem dos levitas, vindo da tribo de Levi. E Jesus é o sacerdote de Deus segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem princípio nem fim, que não tem genealogia. Melquisedeque que surge na história sem se explicar de onde ele veio, para onde ele vai. Esse é Jesus, o nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E Jesus firma essa nova aliança, a aliança do sangue de Cristo, essa nova aliança. Como diz aqui, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E aí, irmãos, você pode estar perguntando, que Espírito? Jesus, no seu caminhar, ele diz que é preciso que eu vá, pois se eu não for, não virá sobre vós o Espírito Santo. Era preciso que Jesus apresentasse um sacrifício perfeito, não um sacrifício como era feita na antiga aliança, aquele sacrifício com sangue de animais que que cobria o pecado da humanidade, mas não isentava da culpa. Mas Jesus vem com um sacrifício perfeito, tomando sobre ele as nossas culpas, os nossos pecados, pagando o preço e apresentando o sacrifício ao Pai. Por isso que ele diz, é preciso que eu vá, pois se eu não for e não apresentar sacrifício por vocês, vocês não serão purificados e não poderá vir sobre vocês o Espírito Santo, pois o Espírito Santo habita em ambiente que esteja limpo, purificado. E esse ambiente é a minha e a sua vida, que foi purificado pelo sangue do Cordeiro, que nos purificou, que apresentou esse sacrifício ao Pai e nos trouxe vida. E o Espírito Santo de Deus agora vem e habita em cada um de nós. E ele hoje é o nosso guia. E se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, é porque nós fomos aliançados com Ele. Todo aquele que entender a mensagem de Jesus Cristo, que confessa que é pecador, devedor de Deus, que entende o sacrifício de Cristo, confessa Jesus Cristo e faz dele o Senhor da sua vida, esse firma aliança com Deus. E nós somos aliançados, nós estamos nessa nova aliança. E se estamos na nova aliança, na aliança do sangue do Cordeiro, nós nos tornamos filhos. Como diz lá no Evangelho de João, pois todos quanto os receberam, a esses foi dado o poder de se tornarem filhos de Deus. E você não é mais escravo, você agora é filho de Deus. Receba essa filiação, viva em paz, tenha paz com Deus. Em nome de Jesus, vidas em Cristo. Pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que Deus abençoe.